Amém. Ou eu uso essa máscara, ou eu ando, ou eu vivo, gente. As coisas que eu não consigo fazer. Misericórdia. Que Deus nos dê graça, né? Em nome de Jesus. Espera aí que eu já vou chegar aqui no meu caderninho. Aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, versículo 2. 12:2, isso. Versículo bem conhecido. Os irmãos encontraram, amém? Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Eu queria começar de forma diferente hoje. Eu queria começar com um período de oração um pouco mais extenso. Eu queria dividir essa oração, né? Enquanto eu estava orando hoje ali no fundo, antes de começar aqui, o Espírito Santo assim tocou muito forte no meu coração, sabe, de nós intercedermos, irmãos, pela cidade, por pessoas que estão com medo. Sabe, o que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração é com pessoas assim com crises de ansiedade, com crises de pânico, com pavor mesmo assim, sabe, de andar nas ruas, de fazer as coisas simples da vida. Porque naturalmente um coração que está ainda afastado do Senhor, que está precisando receber da luz, né, do Senhor, ele já fica, há esse espírito de medo, porque a Bíblia fala que na impiedade não existe paz, não é verdade? Mas assim, verdade mesmo, na hora que eu estava ali no fundo, me deu um choro, assim, sabe, um peso de intercessão muito sério, assim. E eu sei que enquanto nós estivermos orando, queridos, pessoas vão estar sendo livres, sabe? E não só livres dessa opressão do maligno que vem a respeito. Vocês já viram uma pessoa com crise de ansiedade? A sensação é que o coração da pessoa vai sair do peito dela. É uma coisa assim muito forte. E não é uma brincadeira. Né? Com espírito, com crise de pânico, né? A pessoa tem medo de respirar, né? A pessoa tem medo de, se ela respirar, vai morrer. É um pavor, assim, uma coisa química e espiritual que está acontecendo ali na vida dela, né? São cadeias, são prisões naquele momento, né? E o Espírito Santo me mostrou muitas pessoas nessa situação. E ele falou: eu quero que a minha igreja se levante para orar mais hoje do que falar. E ele disse que era para nós orarmos não somente para que essas pessoas sejam acalmadas, mas para que elas possam encontrar o caminho de Cristo, né? Para que nós possamos encontrar essas pessoas e que elas estejam preparadas, prontas, sabe, com o coração e o ouvido atento para ouvir a palavra da verdade e receber a palavra da verdade em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir, você pode fazer essa oração, Ana, por favor? Amém, queridos? Levanta suas mãos, você já pode começar a orar. Glória a Deus, aleluia, 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 glórias ao teu nome. Você pode se assentar, irmão. Por enquanto, queria continuar aqui. Quero trazer uma palavra e fazer mais algumas orações específicas nesta noite, né? Mas como nós já dissemos anteriormente, né, sobre essa questão de libertação e cura pela palavra do Senhor, né? Quando nós falamos nesse assunto, a gente precisa estar completamente atento para o que a palavra de Deus diz. Porque é a palavra de Deus que traz libertação e cura. Amém, queridos? Não adianta a gente falar: eu preciso de uma libertação, né? A gente sabe disso. Eu vou lá na igreja, vou receber uma palavra sobre a mão, né? Sobre a minha cabeça, e eu vou cair no chão e vou estribuchar e você liberta. Necessariamente não. O que liberta o nosso coração é a palavra da verdade que vem e tira o ninho aonde o inimigo pode vir sentar, né? Tira o galho onde o inimigo pode vir fazer o ninho, né? Essa é a verdade. Então, assim, isso é muito importante, porque somente a palavra de Deus em si,
não pode fazer tanto nas nossas vidas. Mas quando a palavra do Senhor alcança um coração que crê, amém, queridos? Um coração desejoso, aí sim, né? O milagre, ele vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E é muito importante também, por que nós lemos esse versículo, né? Que não é para, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Todos nós aqui sabemos, queridos, que a porta do teu coração é a sua mente. Não é? Se algo entrou no teu coração foi porque você o permitiu. E também o seu coração pode ser transformado, como diz aqui hoje, né? O louvor que nós cantamos aqui, né? A chave do meu coração, ela é tua. É mesmo? Né? Porque a chave do coração de uma pessoa é a minha decisão, a minha vontade. A gente precisa parar para prestar atenção até naquilo que cantamos, não é verdade? Isso é uma realidade para nós, isso é uma verdade mesmo, né? Por quê, queridos? Porque eu tenho percebido, não só para o lado de fora, mas eu mesma, na minha vida, né? Nos dias atuais, quantos pensamentos, quantas opiniões, quantos paradigmas nós temos dentro do nosso coração e na nossa mente que não estão na palavra de Deus, gente. Quantas decisões nós tomamos orando por aquilo que não está na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, está onde? É meu, não é verdade? E para nós que somos de Jesus, o nosso parâmetro, né? A nossa fonte, a nossa guia, a luz que nos ilumina deve ser a palavra de Deus. Amém? Não tem como eu dizer, eu tenho Jesus, sem andar na sua palavra, sem conhecer a sua palavra. Porque Deus e sua palavra não se dividem, não se separam nunca. Inclusive a palavra de Deus diz que a palavra não é algo escrito, a palavra é uma pessoa. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Cheio de graça, cheio de verdade. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o entendimento da palavra de Deus acontece como? Muitas vezes também, às vezes até o entendimento da palavra que temos é carnal. Por quê? Domingo a gente estava falando na escola de discípulos sobre essa questão desse exemplo, né? Que uma pessoa que abriu o seu coração para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está dentro dela, pela fé. E a partir disso, o Espírito Santo começa então a revelar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, amém? Eu recebo a palavra do Senhor e Deus começa a revelar dentro de mim a vida que tem naquela palavra, né? A libertação, o poder que tem naquela palavra. E eu agora vou poder ser beneficiado por essa palavra ou não? Porque existem aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus e por isso não podem ser iluminados pela palavra. Amém, queridos? É aquele exemplo, não adianta a gente querer falar com a pessoa lá fora de coisas profundas espirituais que a pessoa não vai entender, não vai compreender. A gente precisa pregar o Evangelho para que essa pessoa abra o coração, para que o Espírito Santo entre dentro dela e tudo aconteça. Amém? Agora, existem as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, crê no Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo revela a palavra no nosso coração. Não é? E precisa transformar a nossa mente. Ou seja, eu preciso concordar com a palavra do Senhor. E quando eu concordo com a palavra do Senhor e essa palavra passa a ser prioridade máxima, autoridade máxima na minha vida, eu passo a ser uma mulher espiritual. Eu passo a ser um homem espiritual. Agora, aquele que tem o Espírito Santo e não o obedece, esse é um homem e uma mulher carnal.
E essa é a parte muito complicada, queridos, porque quando somos carnais, quando agimos como carnais, abrimos muitas portas para o engano na nossa vida espiritual. Muitas portas para o engano acontecem. Amém, queridos? Né? Muitos ninhos podem se formar na nossa mente e nos nossos sentimentos quando a gente abre esse tipo de porta. Né? Hoje eu estava conversando com a Karen, né, a Sugoi, ela conversando comigo, fazendo o pãozinho dela lá. E a gente estava conversando sobre a palavra do Senhor. Eu dei alguns spoilers para ela, que eu estava falando, o que eu falaria hoje. E eu estava falando para ela, imagine só, né, uma pessoa que quebrou um braço. Né? Naquele momento está doendo muito. Esses dias eu estava ouvindo um pastor pregar sobre o Mefibosete, né? Que a ama foi correr com um menininho de 5 anos no colo, caiu sobre o menino e ele quebrou as perninhas, né? Hoje em dia, gente, uma criança que quebra a perninha, necessariamente ela tem que ficar aleijada? Não. Tem tratamento para a glória de Deus, amém? Mas o que aconteceu com a perninha de Mefibosete? Cicatrizou errado. Né? E muitas vezes, quando nós temos sentimentos assim também, né? Pensamentos errados na nossa mente, coisas que não foram transformadas, a gente está dentro do corpo de Cristo, mas a gente se movimenta como um membro que foi cicatrizado errado. Tem coisas ali que precisam ser consertadas, né? Coisas que ficaram ali e na hora que você vai se mover parece que não consegue, né? Porque está endurecido, não consegue fazer o movimento do braço ou então da perna, do membro que foi quebrado. Por quê? Porque aquilo precisa de um conserto. Amém, querido? E mais um conserto certo. Quando a gente se conserta dentro da igreja baseado naquilo que a gente acha, nos nossos próprios, na nossa própria maneira, vamos dizer que pode até parar de doer, mas necessariamente não significa que você está sendo eficaz no corpo de Cristo. Amém? Fala a pessoa que está ao seu lado, não gosta por causa do corona. Diga assim, você precisa ser eficaz no corpo de Cristo. Amém, queridos? A mentalidade travada é exatamente isso. Se a palavra de Deus fala assim, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que acontece se a nossa mentalidade fica travada? A Bíblia fala, uma coisa simples, vamos citar aqui, né? Jesus Cristo fala assim, né? Vocês devem amar a Deus, não é? Assim como você ama a si mesmo. Amar o próximo como você ama a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu escuto isso, sei que esse é o maior mandamento, mas aqui dentro, o meu coração insiste em ter inimizade contra alguém. O que eu estou fazendo, gente? A minha mentalidade é uma mentalidade curada? Uma mentalidade que Deus chega e fala assim, olha, eu vou usar a sua vida e você está preparado? Não. Não. Deus pode me usar? Pode, mas tão fácil pegar uma cadeira, mas se eu for uma pessoa com o braço cicatrizado errado, ai, que dificuldade que vai ser para eu fazer uma coisa tão simples. Por quê? Porque a minha mentalidade não concorda com a palavra de Deus. E isso faz com que minha vida e meu funcionamento em Deus seja limitado. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Precisa haver uma transformação no meu coração. Através do quê? Primeiro de tudo, transforma a minha mente. Olha, irmão, vamos lá, vamos participar da igreja. Mas eu não gosto muito que seja assim, não. Parece que sempre tem uma discordância dentro do nosso coração. Fica aquele engodo. E esse engodo se chama pecado. Amém, queridos? Eu sempre falo isso aqui. O pecado não está ao meu redor. Eu fico aqui, não estou aqui santo. E vocês pecadores. O pecado está onde, gente? Está aqui, na minha carne. E eu preciso permitir com que a palavra do Senhor venha e cure a minha vida. Amém? Primeiro de tudo, aonde? Na minha mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra agora em Hebreus 5, 11 a 14? Hebreus 5, do 11 ao 14.
Vocês acharam, irmãos? A esse respeito, temos muita coisa a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Não é? Uma pessoa com a mentalidade travada, ela se transforma em tardia em ouvir. Né? Em outras versões fala assim, vocês se tornaram negligentes em ouvir, desatentos na hora de ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, são pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não há crescimento e nem amadurecimento. Eu venho, escuto, mas eu não saio do lugar. A minha vida cristã não tem êxito, né? Eu já podia estar voando, podia estar ministrando nas alturas, mas não. Eu ainda estou ali, né? Vestido com as minhas roupinhas, né? De menino. Mas a gente pode ver bem que não é essa a intenção de Deus aqui. Amém, queridos? Vamos lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm os seus sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, queridos? Uma coisa interessante, essa questão dos sentidos exercitados na palavra de Deus. Quais são os nossos sentidos, queridos? Olhos, ouvido, nariz, boca, tato, né? Se nós pararmos para prestar atenção no que esse texto diz, o nosso homem espiritual, o nosso espírito, também tem olhos, ouvido, nariz, boca e tato. Amém? E como que a gente desenvolve isso? Como desenvolver essas coisas? Através da prática, através da obediência, não sendo mais tardio em ouvir. Será, gente, que de uma certa forma temos sido tardios para ouvir? Escuta Deus assim, não, eu sei que é Deus mesmo. Às vezes a gente precisa, escuta Deus, aí a gente pede para Deus confirmar. Aí a gente demora, aí a gente vai conversar com o pastor. Aí a gente ora mais um pouco, aí a gente vai ler a Bíblia. Aí a gente vai, quando vê, meu Deus do céu, uma coisa tão simples. Deus fala, vai, abraça a Ana Lúcia e diga que eu amo ela. Não, mas a Ana Lúcia é mulher da oração. Ah, mas eu vou lá, será que eu não vou? Ah, será que eu vou? Será que eu posso? Mas ela estava orando lá na frente, mas eu não sei o que, eu vou embora, pergunta pra minha mulher. Sabe o que é? Deus estava falando pra mim, Ana Lúcia, Ana Lúcia. Aí eu volto, meu Deus, é uma coisa muito simples, mas o meu pensamento está tão atrofiado que nem uma coisa simples às vezes eu posso fazer. Quem se identifica com isso aqui? Levanta a mão. Será que sou eu? Eita, glória a Jesus, aleluia. Nós precisamos permitir, queridos, o Senhor ativar o nosso espírito, amém? E crer no que Deus diz. E crer no que Deus fala. E agir no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando, no texto que nós lemos, que uma pessoa que tem o espírito aguçado, praticado, ele sabe discernir o bem do mal. Ou seja, no mínimo ele já sabe saber. Ele já sabe saber. Ele já pode saber se isso vem de Deus ou do diabo. Não é? No mínimo. No mínimo se isso é da carne ou se é do cão. No mínimo. Saber se isso é meu ou não. Às vezes, gente, eu não sei se acontece com você. Comigo acontece bastante. No meio dessa correria toda, vem tantas sugestões do inferno no meio de tanta coisa de Deus. Porque o diabo é assim, né? Ele quer lá puxar a sardinha, né? O foguinho com a sardinha dele. Ele quer plantar junto, ver se cresce junto. A Bíblia fala isso. A gente dorme e não sabe como veio o maligno e plantou a joia no meio do nosso trigo. Jesus falou isso. De repente, olha, quem plantou esse joio aqui foi Satanás. Então a gente precisa parar para prestar atenção. Estar alerta para época. Opa! Isso aqui não é de Deus, não. Agora, uma criança não tem noção do perigo.
Não tem noção do perigo. As crianças são tudo loucas. Nasce assim, e vai passando fogo, vai passando bicho. Você, meu Deus, você gata a criança. Uma vez eu acordei, gente, 5h30 da manhã. Lá no Sassagal, a gente morava no 3º andar. Assim, ó. Oi! Eu dormi assim. Oi! Eu fui acordando assim. Oi! Falei, quem que tá gritando oi? Minha filha de 1 ano e meio. Com a janela do prédio aberta, gente. Sentada na grade. Sabe aquela grade de segurança? Gritando com o homem do outro lado. Eu fui lá, eu não sei nem como que eu catei a Sara, se eu catei os cabelos musculares, eu sei o que eu fiz. Na hora você fica, então, meu Deus! Se a gente não protege os filhos da gente, quem protege, gente? Jesus da glória, é Jesus, Cristo nosso Senhor. Isso é porque tudo que eu plantei na vida da minha mãe. Ai, Jesus, escolhi, você não plante então. Já é. Está amarrado em nome de Jesus. Está perdoada em nome de Jesus. Mas a verdade, gente, é que criança não tem noção do perigo. Né? Vê um bichinho cheio de perninha, ela vai brincar, ela vai atrás. E às vezes a gente está assim na fé. São coisas que a gente não devia pegar, não devia tocar, não devia se envolver, não devia se aproximar, a gente está lá. E os profetas falam, sai daí, querido. Mas qual o problema? Não estou vendo problema nenhum nisso. Mente cauterizada. Não consegue discernir o bem do mal. Por isso não há maturidade. Por isso não há crescimento. Às vezes o nosso pensamento enche de coisa, gente, é uma coisa impressionante. Enche de pensamento tão terrível, diabólico. E hoje eu quero orar por isso aqui, amém? Em nome de Jesus. Porque o diabo, ele sabe que essa questão do pensamento, gente, é a porta para o nosso coração. E às vezes tem dia que você está pensando, você está, nossa, mas o seu pensamento enche de coisa. Enche, não é assim? Você fica pensando, tem dia que você está com medo. Eu não sei qual é a concupiscência. Eu não sei qual é o medo que pega você. Tem gente que por causa do corona não quer mais nem levantar da cama. Eu vi, gente, esses dias um vídeo, eu mandei pra ali, brincando com ela. Uma senhorinha falando assim, eu me serei a casa, deixei o chão reluqueando, limpinho. De repente eu vi um bichinho cheio de perninha. Fui lá e taquei o chinelo nele. Matei o coronavírus. Bem, não procurei ele tanto, que quando eu limpei bem a casa, eu achei e matei. Falei, olha que beleza. O segredo é esse, vamos limpar o chão da casa para matar o coronavírus. Tem gente que, sabe, que viaja, né? Mas eu não sei qual que é o medo, gente. Eu tenho visto pessoas com tanto medo, né? Não sei como que você reage, o que vem na sua mente, ou então você é aquela pessoa que não vê nada. Não, medo, o quê? Perigo onde? Aquela pessoa, quem? Sabe aquela coisa assim? Quem? Anda no precipício. Precipício onde? Não é precipício, é medo, precipício, não, pode ir. É cadeia do mesmo jeito, gente. Tanto a gente nega muito, como a gente acredita tanto, é cadeia do mesmo jeito. Se está prendendo a sua vida numa mente carnal, numa mente aqui da terra. Né? A igreja do Senhor Jesus, pessoas pensando assim, por exemplo, não vou falar aqui, não ouvi falar isso aqui. Ai, mas nossa, né, a pessoa lá no hospital tá com corona lá, ou então alguém fala assim, ainda bem que aqui ninguém na minha casa pegou, né, graças a Deus, aqui tá tudo bem. Gente crente pensando assim. Não tem Jesus na sua cabeça. Não é possível. Uma pessoa que não se compadece do próximo, né? Onde que está a nossa mente? Naquele egoísmo de querer só para cima. Enquanto o meu tá bom, então tá bom. Mas Senhor, protege minha casa. É até ali que vai a minha oração e minha fé. A partir dali, isso não é viver a lei de Cristo. Não é verdade? Isso não é viver a lei de Cristo. A lei de Cristo é até dar a vida uns pelos outros. Amém, queridos? Então eu não sei o que é. Presta atenção no seu dia a dia. Um dos principal indício de que a nossa mentalidade é carnal é que a gente não lê a Bíblia. Não lê. Ou se lê, não tem fé, não tem devoção. Ao mesmo tempo que lê no Keitai começa a chegar os meios, né, do rede amigas. Não chega, eu desligo ali, eu tenho que pegar a Bíblia mesmo. Não vai dar. É altamente distrativo. Tremendamente distrativo. Né? Então, assim,
Aí você lê, deixa aquela palavra entrar no teu coração, medita na palavra. Quantas vezes a gente fala, né, isso aqui? Meditar na palavra, permitir que aquela palavra entre dentro do teu coração. Sai dali meditando na palavra do Senhor, orando ao Senhor, vivendo sobre aquela palavra, né? Deixando aquela palavra tomar vida de você. Caso contrário, irmão, a gente lê a palavra e sai dali concordando com o mundo. Vendo coisas no Facebook, vendo coisas, falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E nesse momento, a gente não tem autoridade contra o diabo. Na hora que vem as adversidades, a nossa casa está firmada na areia. Não é verdade? A nossa alma cheia de brechas. E as mesmas condenações do diabo. As mesmas coisas. Sempre criança. O Senhor tem nos chamado para crescer nele. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E eu não sei quanto a você, mas eu desejo de verdade parecer com Jesus. Eu desejo, eu fico muito triste. Isso não me faz melhor que ninguém. Eu fico muito triste quando eu vejo áreas dentro do meu coração que não estão em sintonia com Jesus. Que não estão em sintonia com a palavra do Senhor. Né? E quando a gente nem mesmo percebe o que está em sintonia e o que não está, eu quero ajudar você a perceber hoje a distância que você está. Mas hoje o Senhor nos chama para perto, amém, queridos? Nos chama para dentro, nos chama na profundidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir para você ficar de pé nesse momento.